Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aqui ao nosso primeiro encontro da turma de mentoria para o concurso do CHO, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, cargo para bacharel em Direito. Essa é a nossa primeira reunião, então a gente vai esclarecer algumas coisas, tirar algumas dúvidas, falar da nossa guia de revisão da primeira semana e ficar aberto aqui também para que vocês possam, né, tirar todas as dúvidas. E já tem uma dúvida aqui, perguntou se a redação para o Corpo de Bombeiro Militar, para o CHO, se é um estudo de caso, se vai ser um tema jurídico. Olha, o edital, ele não traz isso específico, ele fala que vai ser um texto argumentativo dissertativo, tá bom? Então, é diferente do edital do CFO da PMDF, que ele fala que vai ser um texto mais relacionado aos conhecimentos específicos. Então, a gente pode esperar aí, né, muito provavelmente, não dá para saber, mas alguma questão que envolva algum conhecimento jurídico, tá bom? Não é o caso do CHO, beleza? Certo? Então, geralmente, o Ian botou aqui, tema geral, de defesa civil. Certo? Vamos lá, pessoal, vamos começar aqui então. Tem mais alguma dúvida, mais alguma coisa? Então, vocês estudaram aí a primeira semana, certo? Então, dentro da nossa metodologia, como a gente falou, a gente vai trabalhar com muitas revisões passadas, vocês já devem estar familiarizados aí já na segunda semana, né, tendo contato com lei seca, com aquilo que vocês já viram. Todos vocês já têm uma base do direito, evidentemente, né? E a gente vai trabalhar muito com esse entrelaçamento de conhecimentos e de atividades durante a tua preparação, certo? E aí, na missão 6, né, nós temos a guia de revisão, certo? A guia de revisão. Nós pegamos ali, selecionamos algumas questões importantes, temas que é fundamental que vocês vejam com maior frequência e dominem também, para chegar muito bem preparado para a prova. Então, essa é a guia de revisão da semana 1, eu vou compartilhar aqui com vocês. O que que acontece, pessoal? Vocês vão toda semana fazer um mini simulado, cara. Esse mini simulado, ele é de conteúdo acumulativo. Então, aqui, obviamente, da primeira semana, vocês fizeram um mini simulado daquilo que vocês estudaram na primeira semana. Mas na segunda semana, vocês vão fazer um mini simulado de 40 questões de conteúdos da primeira semana e da segunda semana. Na terceira semana, da terceira semana, segunda semana, primeira semana. Vão se acumulando os conteúdos, né? É lógico, a gente prepondera, né, a maior parte das questões do assunto da semana, mas a gente vai fazendo esse entrelaçamento, né, para que você tenha ali robustez nas revisões passadas. Então, não precisa se preocupar em planejar a sua revisão. Então, é lógico, se você gosta das ferramentas, né, de flashcard, gosta, né, de planejar ali também alguma coisa que você tem identificado que não está tão legal para a sua revisão, você pode fazer, mas o planejamento da sua revisão, ele já está feito aqui, vai ser uma revisão por questões, semanalmente, e nas aulas que a gente vai ministrando, né, aquilo que a gente entende que deve ser aprofundado, e nas dúvidas que vocês vão apresentando, ok? Beleza? Então, tem aqui as questões, foram 40 questões da semana passada. E aqui eu mesclei, peguei algumas questões da IDECAN, né? Eu acho que essa prova, tá? Do TJ do Piauí, essa prova recente aqui, para um cargo jurídico, é uma prova interessante para vocês realizarem, ok? Coloquei questões também sobre legislação específica, né? Sobre a 2086, e pergunto para vocês se tem alguma dúvida ali, né? Se ficou alguma dúvida, se tem alguma questão que vocês acham que cabe recurso, querem trabalhar, ou se não, se está tudo bem, professor, aceitamos todas as questões, nem precisa falar, né? Questão 4. Essa questão aqui de PAP, né? Do Pernambuco. Deixa eu ver o gabarito aqui. Letra E. Ah, isso é cruel, né, velho? Como é que o cara faz uma questão que nenhuma afirmativa está correta, né? É garantido o direito de herança
regulado pela lei brasileira, a sucessão de bens estrangeiros situados no país em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros. Depende, né? Isso aqui está no artigo 5º, depende. Se a lei estrangeira for mais favorável, né, aos herdeiros brasileiros, aplica-se ela. Não é isso? Eu estou me lembrando aqui, isso aqui está no artigo 5º. Então essa está errada, né? Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crimes praticados antes da naturalização ou comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes na forma da lei. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em casos praticados. Mas não é qualquer crime, né? Deixa eu ver esse 2 aqui. Eu acho que a 2 não é que tá errada, né? Ela tá incompleta, né? Ela tá incompleta, é verdade. Faltou o nato aqui, né? Mas, pô, caberia um recurso nessa questão aqui, né, cara? Só que eu puxei ela do que concurso e ela não foi anulada, né? Então, sim, questão ruim, né? Mas, de toda forma, não tem nenhuma alternativa aqui em que somente a 2 está correta, né? Então, assim, isso já. Por exemplo, a gente tem que, às vezes, ir na mais certa, né? Então, ainda que a gente falasse assim, não, pô, esse aqui pode ser que seja verdadeiro, né? A prisão ilegal deve ser relaxada. Quem relaxa a prisão é a autoridade judicial. Para os trabalhadores não é garantido o salário nunca inferior ao mínimo, exceto para que. Não, essa exceção não tem. Essa 3 e 4 é cabalmente errado, né? Então a gente fica com a letra E mesmo, Ian. Pode até ser, a gente pode até. Eu entendo, cara, se fosse um item puro aqui de verdadeiro ou falso, eu marcaria verdadeiro nesse 2. Mas como é questão de múltipla escolha, a gente às vezes tem que ter essa técnica de olhar para a questão que está mais certa. Entende? Então, ficar ligado nisso aqui e bem sutil, o peguinha da IDECAN, né, cara? Bem sutil mesmo, assim. Ela cobrou a literalidade da lei, mas com uma filigrana, né, com sutileza. Não é isso? Mais alguma questão? O que que vocês estão achando mais complicado aí dessa semana, com conteúdo? Essa 15 tem um erro, hein, pessoal? Tem um erro de enunciado aqui na 15. Vocês perceberam? Aí pode jogar na minha conta esse erro. Como é que um sargento do Exército pode praticar o crime de exercício de comércio por oficial? Então vamos supor que ele fosse um oficial do Exército, tá? Essa questão tinha que ser anulada aí, né? Perceberam aqui o erro da 15? Agora, fazendo uma revisão de estatuto. Se um sargento, né, do Exército, sargento do Bombeiro Militar, ele exerce comércio, ele tem empresa no nome dele e tudo mais, ele é administrador, ele comete crime militar? Sim ou não? Se um sargento do Bombeiro Militar tem uma empresa no nome dele, ele é sócio ou administrador de uma empresa, ele comete crime militar? Sim ou não? Não, tá, pessoal? O crime é só para o oficial, que está no 204, ok? Então, o crime de exercer comércio, ou seja, ser sócio, proprietário, administrador de empresa, é só para o oficial, exercício de comércio para o oficial. Mas, presta atenção, que lá no estatuto há uma vedação aos militares em geral, certo? Então, se há uma vedação, caso ele pratique, ele vai cometer uma transgressão da disciplina. O que que é uma transgressão da disciplina, senhores? Qualquer comportamento que viole os valores dos bombeiros militares, os preceitos da ética dos bombeiros militares, ou os deveres dos bombeiros militares, qualquer comportamento que viole esses três fundamentos caracteriza a transgressão da disciplina, ok? Então, ele deixou de observar uma regra, que era, né, não ser sócio administrador.
Ah, mas ele não pode ter empresa? Pode. Só que como cotista em sociedade limitada ou acionista, né? Ele pode ter ação do Banco do Brasil, ele pode ter cota de uma empresa, mas ele não pode ser o sócio administrador. Bom, aqui é uma pergunta de leis penais no tempo, né? No Código Penal Militar, você também adota a mesma ideia da lei penal no tempo. Só tem um detalhe aqui. Vocês sabem esse conceito aqui de lex tercia? Já ouviram falar? Então, a lex tercia é vedada expressamente no CPM. Eu não posso combinar leis penais, né? É vedada a combinação de leis penais para apurar a maior benignidade. Ou aplico a lei nova por inteiro, ou a lei antiga por inteiro na maior benignidade. Cuidado que isso aqui não tem previsão expressa no Código Penal comum, embora a jurisprudência do STF também entenda dessa forma, ok? Safo? Isso aqui vocês estão safo. O Ian perguntou a questão 19, não é isso? De ação penal. 19 D. Ação penal, enquanto expressão do direito de punir do Estado, apresenta características próprias, diferencia dos institutos processuais penais. Beleza. A ação penal constitui direito público subjetivo, mas não possui natureza autônoma, uma vez que depende sempre da existência do direito material para ser exercida validamente. Cara, isso aqui é um puxado, né? Esse item aqui, ele vai, né, na teoria da ação, certo? Em que, né, a gente entende que sim, o direito de ação ele não depende do direito material, é um direito autônomo, certo? O direito de exercer a ação. Pode ser que no curso da ação eu verifique que não há o direito material, no caso aqui, o direito de punir. Então, ele pode oferecer uma ação, né? Não é comum, mas ele pode oferecer uma ação, certo? Mas no final, perceber que ele não tinha, no curso da instrução, percebe-se que ele não tinha, né, esse direito material para exercer a ação, não estava presente. Por quê? Estava presente uma causa veemente de excludente de licitude. Ou então, no curso da ação, descobre-se que o indivíduo era inimputável, entende? Então, sequer poderia ter sido processado por meio da ação penal, não deveria sequer ter sido recebida, certo? Mas para se deflagrar o processo penal, não depende da existência do direito material. E o sempre aqui mata, fulmina a questão, né? A ação penal é considerada um direito abstrato, pois independe do resultado final do processo, configura apenas quando a denúncia ou queixa é recebida. Não. O direito de ação, ele nasce não só no recebimento da denúncia, né? É o direito de oferecer a ação, de promover a ação. A partir do momento que se existe um fato que configura crime, certo? Surge para o Estado o direito de aplicar uma sanção penal nesse indivíduo, certo? Nesse sujeito que praticou o crime. Mas para aplicar essa ação penal, para essa sanção penal, depende de um processo, de um conjunto de atos, certo? Que vão respeitar uma série de direitos e garantias fundamentais para que aí sim se aplique a sanção penal. Ele não pode, por conta da existência de um fato que é considerado crime, já aplicar a sanção. E a ação penal, certo? Que é, né, esse exercício do direito de, de punir, né, do Estado, ele surge, né, não só no recebimento, né, ele surge antes do recebimento. Ele surge aqui. A partir do momento que eu tenho notícia, o Estado tem notícia de um fato criminoso, que uma pessoa praticou um fato criminoso, já surge para o Estado o direito de ação penal. É lógico, né, que em 99% das vezes você vai ter uma fase pré-processual, que é, né, a doutrina fala que é dispensável, mas vai ter uma fase de inquérito, de apuração, né? Para, para quê? Para colidir, para
reunir elementos, certo? Para subsidiar uma ação penal. Elementos de convicção para dizer, olha, de fato aconteceu aquele crime. De fato aquele sujeito foi o autor do crime. E o crime aconteceu nessas circunstâncias, ok? Mas o direito da ação, ele não surge quando é recebida a ação. Não faz sentido essa frase, ok? Então tá falso também. Apesar de lei de ação ter fundamento constitucional, o exercício da ação penal não integra a esfera de direitos fundamentais. Sim, a ação penal pública subsidiária, a ação penal privada subsidiária da pública está no artigo 5º, como uma garantia fundamental. Estado, se você estiver inerte, eu, cidadão, tenho direito de eu mesmo promover ação penal contra o autor do crime. Tá? Então integra sim. A natureza mista da ação penal, reconhecida pela doutrina, autoriza a relatividade da lei penal mais benéfica nas condições da ação e causa distinção de penalidade relacionadas à representação. E a ação penal de iniciativa privada. Esse que é o nosso gabarito, da 19. É, né? Vou explicar isso aqui. Itemzinho cascudo, né? Letra E. Para a doutrina majoritária, a ação penal não é direito, mas simples poder de provocar. Não, está errado. Tá? É direito, sim. Então vamos explicar isso aqui, tá? Autoriza a retroatividade da lei mais benéfica nas condições da ação e nas causas distintivas de penalidade relacionadas à representação. Cara, isso aqui, o que que ele está falando? Vamos pegar um caso concreto recente. Crime de estelionato. Até o pacote anticrime, até o pacote anticrime, ele era um crime de ação penal pública, o quê? Incondicionada. Eu vou dar um exemplo concreto. Vamos lá, sua mãe, não é idosa, tá? Caiu no golpe do Pix. O camarada foi lá, mandou uma mensagem para ela com a foto, com a sua foto, dizendo: Ô mãe, pô, tô parado na estrada aqui, tô precisando de um dinheiro aqui para pagar um mecânico, meu celular, né, minha conta, meu cartão tá funcionando. Aí tua mãe vai lá na boa vontade, mete, manda lá milzão lá pro 171. Beleza? Foi vítima do, de um estelionato. Aí ela vai lá, registra a ocorrência, certo? Registra a ocorrência, instaura-se um inquérito policial e esse camarada é identificado. Tá? Esse camarada é identificado. Isso aconteceu em 2018, ok? Vamos supor que esse fato aconteceu em 2018. E tá lá, tá correndo a investigação, o Ministério Público denuncia ele, né? Sem problema nenhum, mas ele ainda não foi condenado. Tá lá, tá na fase de instrução lá o processo. Em 2019, uma nova lei que altera a natureza da ação penal do estelionato para ação penal pública condicionada à representação. Ok? Condicionada à representação. E aí a defesa vai alegar o seguinte, cara, olha só, para que ele seja processado, a vítima vai ter que representar, vai ter que manifestar o interesse de representação. Porque essa é uma lei mais benéfica, é uma lei de natureza mista. Ela é uma lei de direito material, porque, ok, tem uma norma que vai exigir uma nova condição para a ação, e uma lei também de natureza processual que muda a natureza da ação penal, né? Que tem reflexo no direito processual penal, né? Dá uma nova condição da ação para ela ser processada. E aí, vamos supor que sua mãe não vai. Meu irmão, sua mãe sumiu, não esqueceu esses R$ 1.000 aí, tá nem mais sabendo. Ela, a polícia tenta achar ela, o Ministério Público tenta, ninguém, ela não representa, certo? Esse sujeito ele pode ser beneficiado com a extinção da punibilidade pela ausência de representação da vítima? Pode, é isso que o STJ decidiu, tá? É, passeou muito essa jurisprudência aqui para a gente chegar nesse ponto. O ponto é, se não houver representação, ok, no crime de estelionato, ainda que a denúncia tenha sido recebida e tudo mais, retroage. Tá? Retroage, há retroatividade da lei mais benéfica e o sujeito pode sim ter extinta sua punibilidade. Ok? É isso que ele está falando. É isso que ele está falando, que é possível isso acontecer.
Tá bom? Matou aí, Ian? Pergunta? Mandem mais dúvidas, mais dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, tem dívidas. Crime propriamente militar, vocês estão safos nisso aqui? Então, vou falar aqui uma situação, vocês vão me dizer se é propriamente militar ou impropriamente. Vou voltar lá na 12, tá? Vamos lá. Crime de ingresso clandestino, artigo 302 do Código Penal Militar. Crime que só existe no Código Penal Militar, tá? O camarada entrou astuciosamente no quartel, sem autorização, tudo mais. É um crime propriamente militar ou não? Fernanda disse que é impróprio. Por quê, Fernanda? Porque pode ser cometido por civil. Perfeito. Perfeito. Certo? Então, cuidado com esses peguinhas. Tá? O examinador vai trazer uma questão, mas esse crime só tem no Código Penal Militar. Ok, mas ele pode ser praticado por civil? Não é propriamente militar. Tá bom? Então, vocês estão safos aí. A Luana botou não. Não o quê? Não tá safo? Não é propriamente militar, né? Beleza. Você tá sagaz também, Luana, que eu tô ligado. Vamos para 12 de hermenêutica constitucional. Ó, vamos lá. De acordo com determinada lei interpretativa, a ideia da Constituição deve ser entendida como instrumento de integração social, em sentido amplo, não apenas do ponto de vista jurídico formal, como a norma fundamental, mas também em perspectiva política e sociológica, como instrumento de regulação de conflitos e construção de preservação da humanidade política social. É certo. Cara, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não domino esse assunto a ponto de conseguir explicar com vocês com clareza e tirar todas as dúvidas de vocês, certo? Aqui, a 12, questão 12, gabarito D. Científico espiritual é o método do Rudolf Ismend, né? Rudolf Ismend. Hermenêutico clássico é aquele, né, da preponderância, da supremacia da Constituição como norma. Né? Não tem, né, uma perspectiva de abranger, né, ponto de vista da sociedade, tentar conformar posições ideológicas diferentes, né? Esse comparativo, salvo o melhor juízo, nem existe. Né? Agora, os outros, o concretizador, eu não vou falar, eu vou falar para vocês pesquisarem. Vou ser sincero, não, é um tema que eu não tô, faz um tempinho que eu não estudo ele com frequência. Mas eu coloquei essa questão porque, como a prova de vocês é para bacharel em direito, tá? Eu vi algumas questões da LDECAN sobre esse tema e achei importante vocês revisarem esse método, tá bom? Então, procurem palavras-chave de cada um desses métodos, né? O nome do autor também, né? Às vezes é besteira, mas pode cair, né? Pode cair também, tá bom? Mas eu confesso a vocês, é o tipo de tema que eu não tenho essa segurança para explicar para vocês. É muito parecido eles, né, Fernando? Muito parecido, assim, o que eu fazia, o que eu posso orientar vocês a fazer? Fazer bastante questões, tá, de prova, para tentar identificar algumas palavras-chave, certo? Algumas palavras-chave que se aproximam ali do nome do método, né? Então, fazer ali um quadro, o que eu fazia, né, quando eu estudava esse tema aqui? Eu fazia um quadro assim, ó, o nome do método, certo? O nome do método, o autor, certo? E palavras-chave.
Por que que eu lembrei aqui, velho, do Rudolf Ismende? Porque aqui Ismende, espiritual, né? Eu lembro que tipo, decorava assim também por algumas ferramentas mnemônicas, né? Mas o método, o autor e as palavras-chave. Porque o examinador, muitas das vezes, ou ele vai dar o nome do método e vai descrever aqui as palavras-chave e o nome do autor, ou ele vai trazer a descrição do método e vai pedir para você marque um nome, entende? Então era uma forma que eu fazia para estudar esse tema, né? Mas como eu falei, tem muito tempo que eu não estudo ele, e como não é um tema que cai, né, com frequência nas provas de CFO, né, eu não tenho corrigido com os alunos, né, essas questões. Então peço minhas excusas, né? E eu vou ser bem sincero, tá, pessoal? Quando eu não tiver algum domínio, se eu achar que não sou capaz de explicar com vocês com segurança, né? Esclarecer para vocês, né? Eu vou calçar a sandália da humildade, pô, pessoal, pesquisa por outra fonte e tudo mais, não tem problema algum. Mas é um tema que eu acho importante a gente estudar nessa altura do campeonato, por conta disso, né? Uma prova para bacharel em direito, beleza? Mas pode perguntar, tá, Ian? Não tem problema não. Beleza, pessoal? Eu acho que as outras questões estão bem tranquilas, né? Sim, algumas eu puxei um pouquinho, mas tem outros que a gente botou o sarrafo. Ó, vocês viram que mudaram o edital, né? Teve uma retificação. Essa parte da 1286, estudem só parte dos bombeiros, tá, pessoal? Mesma coisa na lei orgânica. Eu já tinha botado em meta só parte dos bombeiros, né? Não vai ficar lendo parte de PM lá, não. Vocês querem ser bombeiro, velho. Bombeiro. Então, preocupa-se com as coisas do bombeiro, tá? Tranquilo? Pessoal, essa é a primeira semana, esse é o nosso primeiro encontro, tá? É para ser leve, é para ser assim, é para vocês virem e tirarem dúvidas, para vocês, entendeu? Trazerem questões, trazerem dúvidas sobre o dia a dia do seu estudo, quais dificuldades que vocês acham que estão apresentando, o que vocês acham que estão precisando, certo? Para a gente ir, né, ao longo da trajetória e podendo, né, ajudá-los, certo? Na medida do possível, né? Lembrando que, assim, algumas coisas não tem muito segredo, né? A gente não vai fazer o que vocês querem, né? Às vezes você fala, ai, professor, eu estou com muita dificuldade aqui, né, em direito civil, eu queria que... Cara, tá, né? Beleza, mas o planejamento, né, que a gente montou, e aí parte desse pressuposto, vocês confiam, né? Que a gente montou esse planejamento pensando na característica da prova, na relevância das matérias, naquilo que vocês geralmente apresentam mais dificuldades, certo? Então, assim, não fique questionando o processo muito, mas eu acho que eu deveria fazer isso, fazer aquilo. Não, cara. Segue o plano, tá? Segue o caminho, né? Desfrute o caminho, segue aí o que tá previsto, entende? Então não fica fazendo muito esse tipo de elucubração que vai te atrasar, certo? E vocês vão perceber, tá? Quando a gente chegar, começar a fazer o primeiro simulado, lá para as semanas mais finais, e já no desempenho das questões, daqui a 2, 3 semanas, vocês vão ver que o desempenho nas questões de vocês vai melhorar consideravelmente, tá bom? Por quê? Vocês estão lendo lei seca, vocês estão fazendo questões um pouquinho mais profundas. Se vocês estiverem fazendo caderno de erro na marca ali, procurando por que vocês erraram, então, como que nem eu falei, cara, errei essa questão de interpretação. Meu irmão, vamos procurar aqui, bicho, né? Vou fazer aqui um caderninho de erros para a gente revisar esse tema. É hum, sem novidade, tá? O resultado vem, beleza? E não desanimem, tá, pessoal? Não fiquem se empreendendo no ouvido. Tem muita gente falando, professor, mas a prova cai muita. Tem muito pouca vaga, que não vale a pena, que não sei o que, meu irmão. No último concurso chamaram até o 27, até o 25, parece. Foram 25, até o 27, mas 25 que foram. Vão corrigir na ampla 28 redações. Então, meu irmão, concurso que vai ter a concorrência pequenininha. O pessoal não está nem informado, cara, dessa prova. Fala, não, ih, rapaz, vai academia de militar, não. O cara é advogado, tá aí. Não, vou trabalhando, não mexer com isso, não, cara. Ficar, eles acham que vai ficar 2 anos na academia, 3 anos, né? O curso é de 6 meses. Então, tem muita gente boa, né, desinformada, que está abrindo mão desse concurso. Pouca vaga, não vale a pena. Então, assim, cara, se você estiver comprometido, certo? Estudar com diligência, você vai garantir o teu nome, velho, certo?
Eu não sei quantos vão ser chamados, mas eu, cara, tenho convicção, cara. A nossa turma tá pequena, beleza? Acho que a nossa turma tá com 20 alunos. Cumpriu as metas, estudou da maneira correta, usufruiu de todas as ferramentas da mentoria. Tu vai chegar muito competitivo para a prova, cara. Muito competitivo. Beleza? Tranquilo? É isso. Fico aí à disposição de vocês, tá bom? Salve o requisito OB, tá? É... Fernanda, tu vai se dar muito bem, cara. Você... Depois que você pegar, tirar conseguir tirar o ranço do direito penal militar, que todo mundo que vem na carreira jurídica pega, pô, direito penal militar, ah, não, não vou entender nada. Você quebrar esse ranço, você vai, caraca, vai ver que você vai voar, tá bom? E eu fico à disposição de vocês para ajudá-los, tá? Se tiver alguma dúvida, pode mandar lá no Telegram, tá bom? Se for dúvida de estudo, pessoal, manda no Telegram, não manda no Zap. Meu Zap tem milhões de assuntos, filho, família, trabalho, grupo de pelotão, meu irmão, manda que quando eu abro o Telegram, eu vejo mensagem, não, é mensagem de aluno, é sobre estudo, tá bom? Beleza, pessoal? Vou encerrar aqui e vou gravar aqui o nosso encontro da mentoria da PMGO. Quem quiser ficar, pode ficar, tá bom? Não tem problema não.